Olá, um abraço para você, internauta, que nos vê aqui no Bom da Notícia. Na nossa live de hoje, nós vamos conversar com a secretária adjunta do PROCON aqui do Estado, Gisela Simona. Gisela é uma emergente na política, foi a grande surpresa das últimas eleições. Gisela bateu na trave, vamos usar um linguajar bem comum, bateu na trave para ser deputada federal. Ultrapassou a faixa de 50 mil votos, o que não é para muitos, é para poucos, na realidade para poucos. É a primeira suplente do deputado federal e está sendo alçada pelo PROS e pelos seus seguidores, pelos seus eleitores, a uma vaga no Senado. Essa vaga do Senado aberta pela cassação da juíza Selma Arruda. Com essa eleição suplementar, que será realizada agora em abril. Estamos aqui com Gisela Simona e com a editora-chefe do site O Bom da Notícia, Marisa Batalha. Com elas, na Semana Internacional da Mulher, faremos a nossa live de hoje. Secretária e defensora, né, do povo no PROCON, boa tarde. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra tê-la aqui no nosso Bom da Notícia. A honra é toda minha, Edivaldo. Boa tarde, Edivaldo, Marisa, a todos aí que nos assistem, né, nessa live, para nós trocarmos ideia aí um pouco sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país. Exatamente. Principalmente o nosso país hoje. Né? Nessa semana... Conturbado na área dela, conturbado na área econômica, o que gera sempre uma discussão, gera insatisfação da população. Minha pequena notável Marisa Batalha, editora-chefe do nosso O Bom da Notícia. Eu quero hoje, a Gisela já sempre está aqui conosco, né? Mas eu acho impossível nessa Semana da Mulher não começarmos por essa questão, ainda que isso possa ser linkado nessa sua disputa, porque você está peitando candidatos aí muito fortes do agronegócio. Você tem aí 51 mil votos, né? Só em Cuiabá. Gisela, quem você, na verdade, acredita nessa sua corrida ao Senado e na condição de mulher e com esses 51 mil votos? Mas quem que você acha assim? Eu vou esbarrar e tenho que passar esse candidato. Quem de tudo? Porque a gente está com uma superpopulação de candidatos. Uhum. Quem você acha hoje o mais forte, com quem você vai mesmo peitar nessa sua corrida para dia 26 de abril, na eleição suplementar ao Senado? Dentro dessas 3 dezenas, né, de candidatos que a gente tem aí. Por enquanto, né? Por enquanto, é verdade, por enquanto. Então, na verdade, eu nem pessoalizo muito esse concorrente, mas eu digo que a grande barreira que eu tenho que ultrapassar nessa eleição é do poder econômico. Né? Nós temos aí algumas candidaturas muito fortes do ponto de vista econômico, né? Representantes aí do agronegócio que corresponde aí, nós sabemos a importância do agro para o nosso estado, 50% do PIB do estado de Mato Grosso, né? Então, acredito que o grande entrave dessa eleição, ou de Gisela Simona, de uma candidatura minha, que é uma candidatura mais popular, uma candidatura democrática, e aí que passa muito por essa representação mais próxima das pessoas, né? Eu acredito que o grande entrave aí, de fato, é a questão dos interesses econômicos, do poder econômico que vem sendo lançado nessa eleição. Sim. Mas assim, mas você acha, só desculpa. Não, fique à vontade. Mas você acha, vou repetir o Údio. Você acha que você pode ser vencida por uma ilha de riqueza contra esse bolsão de pobreza que é Mato Grosso? Porque eu vivo repetindo. Assim, você tem uma estratégia para vencer isso? Você tem uma suplência, essas 2 vagas da suplência, que é capaz de quebrar isso? Eu acredito que sim, né? Nós estamos entrando nessa disputa e aí eu digo, Marisa, com toda a tranquilidade, nós estamos indo para vencer. Nós temos aí muita crença de que a população, a grande população do estado de Mato Grosso, né, que como você falou aí, nós somos um estado rico, mas de um povo muito pobre, com uma desigualdade de renda gigante, né, mas que eu vejo que, pelas representações que hoje nós já temos aí, principalmente no Senado da República, há uma necessidade de nós termos
termos alguém mais a cara do povo, alguém que sente no dia a dia o que é pagar uma conta cara de energia elétrica, o que não é ter um serviço de água de qualidade, o que é pegar um ônibus e saber aí o drama do transporte coletivo das cidades, né, que são todos serviços regulados pelo Poder Público Federal e que se nós não tivermos representante nessa instância federal que sinta na pele o problema das pessoas, nós não vamos ter esse problema resolvido nunca no nosso país. O problema de saneamento também, que é federal. Exatamente. Aqui, quando chove agora, ultimamente, o cidadão tem que saber nadar. Nadar. Tem que saber nadar. Exato. Né? E muita É um problema gente sério. pagando 90% do custo da tarifa aí na conta de água, né? Junto à tarifa de esgoto, né? O que é algo inadmissível pela pouca ou quase nenhuma fiscalização do órgão regulador no que se refere a onde de fato tem um esgoto e de fato se esse tratamento está acontecendo ou se ele está sendo jogado ainda in natura aí nos nossos córregos, né? Perfeito. Marisa, e aí? Uai, e você sabe que eu com Gisela, eu roubo cena, porque eu sou apaixonado com ela. Então, Mas fica. Não, e a mulher tem prioridade. Amém. Então, se eu tenho prioridade, gente, Então, tá. vamos votar nela. Só não pode pedir voto. Só não pode pedir voto. Então tá bom. Mas assim, eu acho, a gente estava discutindo antes de começar, e aí ele estava oportunizando alguns quesitos que eu achei muito interessante, porque a gente fica falando muito com ela, mas nós não podemos esquecer que ela não é muito aguerrida, vem aí de uma briga, peitando aí também a Energisa, e a gente estava fazendo essas discussões que você estava fazendo aí, colocando que mesmo indiferente à CPI da Energisa, indiferente esse mundão de estar sempre no ranking, na liderança das reclamações, a Energisa parece que ela não muda. Ela não muda. O que é que falta? Eu só gostaria de acrescentar, nisso que você nesse tema que você levanta, com a superintendente Gisela. É uma sequência, ela é recorrente, né? Sim. Apesar de ser um serviço privado, particular, mas hoje é de primeira necessidade. Exato. Não há dúvida que é primeira necessidade. Antigamente você relegava, não, sem energia você passa, sem o gás você passa, você cozinha de outra forma. Hoje realmente é difícil você conviver ou sobreviver sem energia elétrica. O que pega isso aí? Porque nós já conversamos, a Gisela, ela é nova aqui no site, mas a Gisela, com seu tempo de PROCON, com as suas preocupações, a gente conversou muito na rádio, conversamos no outro canal de televisão, a questão da TIP, antigamente era TIP, da taxa de iluminação pública. Sim. Agora virou para CIP, porque virou para contribuição. Você não pode contra-argumentar, porque você contribui espontaneamente, sem ser consultado, você contribui. Tendo ou não tendo iluminação pública na sua rua, Não é você verdade? paga. Eu não tendo. Olha que absurdo. Tendo ou não tendo? Porque você está lá na ponta de vila, por exemplo, vou pegar aqui, no pé da serra, você não tem iluminação pública, mas paga para que a Avenida Getúlio Vargas, aqui no centro, Exato. tenha, para que a Avenida Fernando Correia tenha. Então, aquele pequenininho está subsidiando a iluminação que nós passamos aqui. E Então, riqueza é bolsão de pobreza. via de regra, é a pobreza que sustenta a classe média alta. Essa que é a verdade. Exato. O que pode ser feito? Porque isso é legislação federal. Exatamente. Primeiro passo que eu acredito que nos ajuda a resolver o problema. Uma situação da ausência de concorrência no setor elétrico. Quando nós temos aí uma única concessionária de energia para todo o estado de Mato Grosso, nós começamos aí a ter a má prestação de serviço, né? Melhorando ou não, o que acontece na prática? Nós só temos ela, nós estamos sempre aí dependendo da mesma empresa. Então, isso é muito ruim. E a outra situação é a regulação. Hoje nós temos uma regulação totalmente pró-empresas do setor elétrico. Para você ter uma ideia, enquanto todos os outros ramos de empresas, eles arcam com o risco do negócio, na energia elétrica, todo o risco do negócio ele é para o consumidor. Se vai chover,
né, ou não, né, quer dizer, se choveu, eles não têm risco. Se deixou de chover, o que acontece? Nós pagamos bandeira. Além de pagar bandeira, nós temos o risco hidrológico lá, que no caso de Mato Grosso, lá no mês de abril, nós temos o aumento todo dia 8 E já de está abril. anunciado, quase 7% de aumento já. Exato. Então, são situações aí e que paga-se antecipado, né? Então, precisa, sim, de uma revisão, né? Às vezes até questionam, a Gisela não está fazendo nada para mudar a Energisa. Quem me dera ter o poder para mudar o sistema elétrico hoje do nosso Estado. O PROCON é o órgão que recebe demandas individuais. Então, nós temos como analisar a sua conta de energia naquilo que está sendo cobrado correto ou não. Mas não temos aí esse poder de mudar a legislação, a quantidade de impostos que hoje nós estamos pagando com relação à energia elétrica, né? O ICMS, da forma que ele está escalonado no Estado de Mato Grosso, ele pega aí os maiores números de consumidores, né? Nós poderíamos aí ter um escalonamento diferenciado, né? No sentido de que as pessoas que consomem menos poderiam pagar bem menos impostos do que aquelas que consomem mais, né? E hoje isso não está acontecendo dessa forma em Mato Grosso, né? Nós temos aí as divisões do escalonamento ainda muito injustas para a classe mais baixa. Secretária e candidata ao Senado, né? O que a gente pode mudar? Porque a gente vislumbra o seguinte, a gente tem, nós temos uma energia, a mais limpa do mundo está aqui, a mais limpa, que é a hidro que nós temos, né? Nós temos a eólica no Nordeste, que também é uma outra energia limpa, e a ANEEL, e eu não sei se nesse setor de proteção, nessa grade de proteção ao setor elétrico nacional, nós temos a alternativa agora da energia solar, mas estão colocando tanta coisa no caminho, né? Então, aqui, por exemplo, o Mauro queria taxar o sol. Exato. Queria taxar a iluminação, vamos taxar aqui o sol. O sol vai ter que pagar. Em que pé nós estamos? Hoje, hipoteticamente, né? Se quiser montar uma usina de energia solar, eu tenho esse caminho, eu tenho a lei a meu favor, eu posso vender para a Energisa pode não comprar a minha energia. Então, o que pode ser feito? Então, na verdade, dentro de um campo mais comercial, a burocracia é gigantesca, né? Apenas os amigos do rei hoje conseguem instalar. E que são poucos. São poucos. E, do ponto de vista do consumidor, né, o que hoje a gente sabe? Ainda é muito caro você investir em energia solar. Né? As pessoas que têm investido em energia solar, regra geral, ainda é mais dentro do setor empresarial, porque, de fato, o custo da energia hoje, ele corresponde a mais de 30%, às vezes, do lucro de uma empresa hoje, né? O que tem feito com que só aí aqueles que, de fato, gastam muito nessa área, investem. Né? Nós pensamos aí o quê? Que há uma necessidade hoje de haver um incentivo subsidiado, inclusive por parte do governo, para investir nessas energias alternativas, seja ela solar, eólica, né? No sentido que a gente possa, de fato, ter um apoio, um incentivo ao desenvolvimento, né? Porque como é que você cria desde o pequeno comércio, né? Que seja um salão de beleza, que você cria lá uma marmitaria, né? Para você no dia a dia e você tem o seu lucro quase todo tomado para pagar a conta de luz, né? Então, isso hoje tem impedido, infelizmente, o desenvolvimento das nossas cidades. Gisela, você é muito aguerrida e está com muito tempo. É como o Edivaldo Ribeiro falou, você é uma profunda conhecedora hoje dessa área, dessa briga, desse confronto aí com a Energisa. Como senadora, você leva também como bandeira, você tem uma pauta de discussão, você tem uma agenda para levar para o Senado com relação à questão da energia, de minimizar essas dores que as pessoas mais pobres passam? Com certeza, Marisa, principalmente dentro do campo regulatório. Como eu disse para vocês, serviço de água, energia elétrica, plano de saúde, telecomunicações hoje e aviação civil são setores que são todos regulados pelo Poder Público Federal. Ou seja, precisam ali passar por uma normativa de âmbito federal que vem delimitando como é que você afere a qualidade desse serviço. E hoje, as métricas de qualidade são muito baixas, né? Elas são baixas e são prejudiciais para o consumidor, né? Estando no Senado da República, nós temos condições de fazer proposições no sentido de que você
tenha um setor regulado que, na verdade, ele olhe para a qualidade, ele olhe aí para as pessoas e não simplesmente no que eles chamam de equilíbrio econômico-financeiro, que fica olhando o tempo inteiro para a balança, se o que está sendo pago é justo ou não, mas não olham lá na ponta para a qualidade das pessoas, né? Então, nós temos hoje municípios dentro de Mato Grosso que você não consegue falar, não tem internet. Né? Você não tem internet. Você chega lá em São Paulo e você fala isso, as pessoas falam, não acredito que tem município de Mato Grosso que não tem internet. Né? Nós inauguramos há pouco um Mas PROCON é falta de cobrança do poder público. do poder Ou é público, falta conivência do poder público. conivência do poder público no sentido de que você tem órgãos regulados que, na verdade, não traçam métricas de qualidade que tenham essa visão globalizada. O que acontece, por exemplo, e aí eu vou dar o exemplo da energia elétrica, que hoje é o assunto que mais tem pautado aí as pessoas. Quando uma energia ela cai lá, vamos pegar aí, lá em Guarantã do Norte, que cai energia elétrica lá, e você não tem funcionários da concessionária de energia, o pessoal fica 2, 3 dias para a energia voltar. Entendeu? Meu Deus, e aí, então em Luciara, pois é. lá na ponta E aí, do Araguaia. o que acontece? Aqui em Cuiabá, Chaborrão. aqui em Cuiabá também demora, mas em 3, 4 horas religa. E o que acontece? Se a análise da qualidade ela fosse olhada também no interior, nós não teríamos essa discrepância. Né? Agora, você fixa o seguinte, se o Estado conseguir uma meta, independente se é aqui ou em Luciara, ou lá em Cáceres, ou em Alta Floresta, está valendo. Você está dizendo, então, Gisele, pelo que eu entendi, deveria existir uma isonomia. Exato. No sentido de que a métrica da qualidade, ela pudesse aí valorizar o que acontece em cada município. Não só, porque senão eu invisto só na capital, a capital funciona, o restante não, mas eu estou bem, meus índices de qualidade estão bons. Então é isso que quando você vê a Energisa, do ponto de vista federal, muito bem avaliada aí pelos órgãos reguladores, é por quê? Porque eles estão olhando o serviço só prestado nos grandes municípios, nos grandes polos, né? E que independe se lá no interior, lá na ponta, esse serviço não está sendo prestado. O mais interessante de tudo isso, que antigamente você tinha, nas médias empresas, eram poucas grandes empresas, né? Você tinha um cálculo da seguinte maneira, era o custo, o lucro e a despesa. Hoje, né, principalmente nessas abençoadas grandes empresas que são tuteladas pelo governo federal, a gente tem primeiro o lucro, exacerbado o lucro, para diminuir despesas que a coisa tem. Então, tudo o cidadão paga. Tudo paga. Uma caneta que é usada no escritório central é colocada na despesa para que o povo possa pagar ou tanto de água, ou tanto de luz, enfim, na aviação civil, que é outra exploração que nós temos aqui. Totalmente. Então, uma série de coisas, sempre o povo o escudo de pagamento. E isso precisa mudar dentro da norma reguladora. Entendeu? Se nós tivermos aí na reguladora essa mudança, com certeza o consumidor paga menos por esse tipo de serviço. Eu já estava perguntando para o Rogério, Edivaldo, porque as perguntas estão chegando. Sim. Nós já temos perguntas? Vamos colocar. Opa! Então vai. Gisela, você é uma mulher aguerrida, negra, suplente de deputada e teve mais de 50 mil votos nas últimas eleições da Câmara Federal. Na sua opinião, se tivesse investido mais na sua campanha financeiramente, você acha que teria levado a vaga? E mais, você acha que os partidos e os políticos investem de 1 a 10 quanto em uma candidatura feminina? É a Maria Helena, que é estudante do curso de comunicação da UNIC. Você acha que por ser negra você é discriminada? Responde para ela e responde na sequência. Negra e mulher, você acha que pode ser discriminada? Eu acho que hoje isso conta muito. Né? Conta? Conta demais. Isso conta É o fato novo, é o diferente. Perfeito, mas nós tivemos uma negra vice-prefeita aqui com muito conceito na política. Sim. Foi professora Jaci Proença. Eu acho que hoje... Foi precursora, inclusive, dessa candidatura feminina. Um dado interessante aí, e pela pergunta que eu agradeço aí da Maria, que fez, né? Algo que me chamou bastante atenção é de que, com essa votação das eleições de 2018 que eu tive, eu acabei sendo a mulher
mais votada na história política do estado de Mato Grosso. Ultrapassei a Thelma de Oliveira, aí que tinha sido, antes de mim, ela que batia esses números aí de votação aqui em Cuiabá, né, com 22 mil votos, né, enquanto mulher aí para deputada federal. Né? Então, isso é muito importante e eu agradeço muito. Né? E respondendo a pergunta da Maria, eu creio que é o seguinte, na verdade, hoje eu penso que dinheiro não é tudo numa campanha. Tanto que a nossa campanha aí foi uma campanha modesta, né, com cerca aí de 125 mil reais, que foi o que nós recebemos do partido, e nós tivemos aí esse mais de 50 mil votos. Mas eu vejo o seguinte, faltou estrutura? Faltou em que sentido? Até hoje eu encontro pessoas nas cidades, nas ruas, que dizem assim, se eu soubesse que você era candidata, eu tinha votado em você. Faltou o papelzinho, santinho. Faltou às vezes ter como você impulsionar mais lá nas redes sociais, de poder ter talvez uma campanha de marketing mais especializada, ampliada, para fazer chegar o nome em todos mais os profissional lugares. também, menos amadora, Exato, porque foi um grupo de voluntários mesmo que se juntou e falou, não, nós queremos aí fazer a campanha de Gisela, né? Então, muito isso eu sei fazer, tirar foto eu sei, outra eu sei filmar, e assim foi a nossa campanha. Então, uma campanha muito vitoriosa, ao meu ver, do ponto de vista de engajamento voluntário das pessoas. Importantíssimo. Né? Mas que... de uma dessas, né? eu gostei da... Mas de uma dessas, você acha que o homem, o político, o poder, abre mão para a mulher? Não. Na verdade, hoje, o que eu vejo muito claramente é que essa busca pela mulher, ela acontece por conta das cotas, né? Por conta aí dessa exigência dos 30% de candidatura feminina que é exigida por lei, e é por isso que se corre aí atrás das mulheres. Mas não uma vontade do partido, dos líderes de partido. Eu não sei se é porque eu tenho eu não diria aversão, uma não concordância não plena em função das cotas, né? Porque a cota já discrimina. A cota já é discriminatória, né? Porque você pode ter... Por que você impor que 30% de mulheres sejam candidatas? Você pode ter uma mulher com qualidade suficiente para suprir as 30 que viriam só para preencher espaço. Como nos cursos superiores, principalmente nas federais, você colocar uma pessoa 50% de cota racial em detrimento a um cidadão que fez 1000 pontos lá na frente, né, e que não tem a cota racial. Mas eu acho isso que é uma discussão. É uma outra discussão. Mas veja bem, a discriminação na mulher começa, para mim, partidariamente falando, eleitoralmente falando, nas cotas. A Gisela, por exemplo, sem confete absolutamente nenhum, ela supre a cota. Tudo bem. Ela supre a cota. Mas eu já acho que o grande problema tem que ter cota no país machista, em que o poder é masculino, né? E que quem detém esse poder, quem detém financeiramente esse poder é o homem. Então a cota tentou suprir isso. O grande problema que nós estávamos discutindo, eu sei que aí eu acho uma grande tristeza, é que quando você abre essa cota de 30%, tem umas mulheres loucas que vão lá, se servem, se colocam à disposição de serem laranjas. Tudo bem, não use isso mais. Porque eu acho que quem tem que fazer isso tem que ser preso. Porque numa luta que nós estamos hercúlea de ganhar espaço, mulheres que fazem isso são loucas. Infelizmente existe isso, né? Eu particularmente defendo a política de cotas, ainda que transitórias por conta dessa defasagem histórica e preconceituosa que nós temos. Estou recebendo aqui a bela informação que nós temos dezenas de participantes, vão aproveitar o máximo possível, porque é o povo quem vota, é o povo quem decide, é o povo quem pergunta também. É o nosso internauta querido que pergunta. Vamos lá, Jonas Duarte, comerciante do centro de Cuiabá. Gisela, você está disputando o Senado. Você leva para lá que pauta? Que de fato possa ajudar, que pauta que de fato possa ajudar os matogrossenses? Sem aquelas bandeiras genéricas que a maioria dos candidatos levantam, mas sem uma definição do que de verdade. Daquilo de verdade que eles vão realizar em favor do povo. É verdade, o cara, na sua plataforma política, ele resolve de calo a caspa. Ele é um candidato, um candidato multimídia. Eu faço isso, eu tiro o coração da esquerda, coloco na direita, e vai por aí afora. E chega lá, é aquele
Promete demais. É aquela insucesso, promete aquela demais. decepção total. Eu tenho Que bandeira você levaria, né, que é a pergunta do nosso internauta, que bandeira você levaria, mas plausível? Certo. Pode ser uma proposta defendida, mas que seja com garra. Então, na verdade, a minha principal pauta é um pouco a minha história de vida, que é a defesa dos consumidores. Perfeito. Eu acredito que isso é uma pauta diferenciada hoje, diante do contexto que nós estamos. E aí, principalmente, o que eu disse aqui há pouco, a questão da mudança do sistema de regulação que hoje existe no Brasil, muito pró-fornecedor e que encarece a conta dos serviços essenciais hoje, né? Então, essa é a minha principal pauta, né? E como mulher, eu gostaria de ressaltar uma pauta que eu quero aí, se eleita for, no primeiro ano, eu quero aí dedicar as emendas para a questão das creches, né? Nós temos aí hoje, nos municípios, uma ausência ainda muito grande de creches municipais, o que tem afligido muito as mulheres em poder trabalhar, em poder ir para continuar os estudos, de ir para o trabalho, em razão da ausência de creches. Então, como mulher aí, eu quero muito, se eleita for, num primeiro ano, poder aí dedicar toda a parte possível das emendas, porque tem algumas que são vinculadas especificamente para a saúde e outros gastos obrigatórios, mas aquilo que for disponibilizado para que a gente aumente o número de creches aí dentro do estado de Mato Grosso. Perfeito. Eu poderia fazer um pedido? Sim. No bojo dessa sua tese de defender creches. Eu, por diversas vezes, já disse isso no ar, vou repetir aqui, que a creche não pode ser um depositário de crianças. Com certeza. A creche tem que ser, né, um embrião do futuro das crianças, a formação do caráter das crianças. E que as nossas creches, né, eu estou buscando aqui um termo, não é qualificação, no ensino, no ensino fundamental, a creche já não pega... Seria um segmento, uma continuidade? Não, seria um princípio, né, do ensino, da alfabetização, que o princípio da alfabetização começasse na creche, não na escrita, mas na oral. Entendi. Porque o filho do pobre que vai usar a creche, dificilmente ele vai chegar no primeiro ano do ensino fundamental, igualado ao filho do rico no ensino fundamental. Porque o filho do rico, além de bom lanche, de boa cor, tem boas escolas, já faz o inglês, pelo menos o preliminar do inglês, que as nossas creches fossem dotadas de professores bilíngues. Sim. Bilíngues ou trilíngues. Muito bom. É muito interessante, eu acho isso. E principalmente É você porque- ofertar uma coisa que eles só vão ter lá no ensino médio, que eles já chegariam aqui, ou falando espanhol, ou inglês, que é a língua mais usada que o inglês. Que você inserisse nesse seu projeto, que vai Perfeito. ser discutido em nível nacional, para que a gente tivesse isso. Perfeito. Né? E essa observação em relação às creches é importante porque nós sabemos aí o quanto que a primeira infância, na verdade, ela é importante para esse desenvolvimento psíquico, né, da criança, de contribuir toda para a sua formação. Então, excelente aí a sua adesão à criação da Já são proposta. vários janeiros passados, vários natais passados. Um dia desse, Pietro, que é meu neto, Júlio e Thaís deram para ele um patinete. Você vê como é que é a fixação da primeira infância. Eu me reportei há mais de 60 anos atrás, como se estivesse sendo ao vivo quando eu ganhei meu primeiro patinete. Então, essa primeira infância marca muito. Marca muito. Fundamental. Você se recorda de coisas da primeira infância e não se recorda de coisas da semana passada. Você tem que parar para pensar. Isso é comum com todos nós aqui. E você se lembra da primeira professora, se lembra do primeiro presente, sei lá. Então, é por isso que eu insisto nessa tese do trilíngue, do bilíngue, no mínimo, nas creches que você vai levar. Perfeito. E como mulher eu vejo muito importante aí esse apoio, né, às mães, né, a mulher se inseriu no mercado de trabalho e a gente tem essa dificuldade hoje de poder dar essa liberdade, essa autonomia para que de fato ela continue estudando, para que ela vá trabalhar sossegada, né? Maria. Olha, o Sandro Oliveira da Rosa, está perguntando. Sandro Rosa. Sandro Rosa. Se a senadora Gisela
Gostou, né? Conseguisse colocar uma emenda que proibia funcionários das empresas fornecedoras de serviços regulados assumirem cargos nas agências de regulação e mudasse o foco dessas agências que hoje só atendem aos interesses dessas empresas. Perfeito isso. Isso é excelente. A proposta, porque hoje, exatamente isso. Se você for pegar os presidentes das agências reguladoras hoje, todas vieram do mercado. Né? Você tem hoje, dentro do plano de saúde, da ANS, é uma pessoa que veio do mercado. Do segmento de donos de planos de saúde. Você pega hoje dentro da própria ANEEL, que é do órgão regulador, também. Né? Há pouco tempo aí, Bolsonaro demitiu aí todos do Inmetro, né, nacional. Achou isso, também é uma situação aí que tinham pessoas do mercado. Então, a proposta é excelente e está catadíssima aí para o nosso plano de trabalho. Sandro é um batalhador. Então, já vou fazer outro Sandro. Que o Sandro deve estar aí apaixonado, que não está nem só nós aqui não. Não, ele é bom participante. O Sandro diz o seguinte, deveria ter cotas para no máximo de 40% dos homens como candidatos e 60% para as mulheres. E explico, são mais hábeis administradoras do que os homens. Olha que São bom. mais sensíveis também. E são mais sensíveis. São mais sensíveis. Eu quero nessa São história dessa... lindas, são meu lindas, Deus. cheirosas. Oh, Que honra. meu Deus. E nessa esteira, a gente discutindo a questão da mulher, que é impossível, nós estamos aí beirando já o Dia Internacional da Mulher, que é no próximo domingo, agora no domingo, no dia 8. Você disse que leva essa questão das creches. Mas nós vivemos, e parece que não há nada que mude, essa violência contra a mulher. Vamos deixar a Gisela expor aquilo que ela vai levar, se senadora for, vai levar para o Senado. E eu vou reservar uma pergunta para depois da exposição das ideias da Gisela. Sim, eu só quero que ela responda na questão da mulher. Se você leva uma mulher, ela é negra, ela é aguerrida, ela é uma das poucas mulheres... Não, aliás... Ela já disse que é a primeira mulher na história a receber 51 mil votos. Né? Ela fez uma alusão aqui, é o seguinte. Então. Não, por 51 mil votos, a Rosa Neide fez mais que ela e se elegeu. Então, Não, da história... ela fez Cuiabá, 22 Cuiabá, mil votos Cuiabá. em Cuiabá. Não. Fez 22 mil votos em Cuiabá. 33. Foi a mais votada 33, em Cuiabá. 33 mil votos em Cuiabá. Bateu a Thelma, que tinha a tutela De 20. do líder maior que nós tivemos nos últimos anos, que era Dante Oliveira. Então, mérito total da Gisela em bater uma candidata até então imbatível, pelo padrinho que tinha. Não só pelas qualidades, ela tem muitas, mas não só pelas qualidades, mas pelo padrinho que tinha. Evidentemente, se a Gisela tivesse um padrinho desse, seria deputada federal. Estaremos conversando com a Gisela, deputada federal, que foi 50. Que uma diferença mínima. 313 votos, faltaram. Faltaram. Você viu? 313, o Dante disse. Aqui acabou. Tinha 300 votos. Mas leva alguma coisa para a questão da violência? Sim, principalmente na questão do investimento na execução. Porque vejam que leis que podem dar bons resultados nós temos, Marisa. A grande situação, isso é o que a gente vê na prática. Não é a delegacia que só abre horário comercial da mulher, né? É o botão do pânico que aciona e não chega nenhum policial para poder dar uma cobertura. Né? Então, hoje, a execução da Lei Maria da Penha, por exemplo, que é uma grande conquista do movimento feminino em todo o Brasil, na verdade, hoje, ela fere na execução. Né? Então, eu acredito que precisa, sim, de investimento, né, na execução dessa legislação, né, para que as delegacias tenham, femininas, de fato, tenham aí, Delegacia das Mulheres, um aparato feminino para receber e propício para receber a mulher que está, inclusive, abalada psicologicamente em razão desse fato. E uma outra coisa, né? Gisela, a questão psicológica das audiências de custódia. Sim. Hoje, nós estamos no dia 3, nós estamos conversando com a Gisela, no dia 3 de março, 3 e pouco da tarde. No meu programa de televisão hoje, uma tristeza profunda, que é o Cadeia, que é fatos ligados a isso, lá em Canarana, um menino de 23 anos de idade. Por agressão, por vias de fato, a mulher denunciou, ele foi e saiu com uma tornozeleira eletrônica. 2 filhos,
uma de 4, um de 3. Ele sai da cadeia, vai na casa do sogro, da sogra, pega as crianças para dormir com ele. A mulher estava em Água Boa, próximo ali a Canarana. Ele mata um dos filhos com um tiro na cabeça, atira no outro filho com um tiro na cabeça e se mata. Nossa. Então, a questão também não é só do botão de pânico. Você analisar, ou ter alguém para analisar o psique, a mente, né, rapidamente, desse potencial assassino. Desse potencial assassino. Tem uma criança, até agora eu não tenho notícia, 4 horas da tarde quase, a gente não tem notícia, mas luta entre a vida e a morte, uma filha de 4 anos e ele com um tiro no ouvido. Então, realmente, as audiências de custódia, as cautelares, têm que ser muito bem pensadas. Sim, a pessoa que ouve esse relato, né, da mulher que está nessa possibilidade de ser vítima de violência doméstica, ela tem que ter esse cuidado, né, esse olhar apurado e de encaminhar para o tratamento adequado, não só a mulher, né, mas a família, né, o ex-companheiro, né, as crianças que estão envolvidas nisso, porque, regra geral, vem de um histórico de violência, né, isso muitas vezes, isso não acontece da noite para o dia, geralmente, né, você tem todo um histórico aí que gera essa fase tão cruel, já que muitas vezes, do feminicídio em si. Perfeito. Tem mais um aqui? Nós já estamos... Nós já vamos caminhando para a reta de chegada. Já para a reta. Olha lá, quem vai? Luciana Generoso, do Terra Nova. Olha lá, sua vizinha lá no Terra Nova. Eu adoro a pergunta. Quem você avalia que seja, de fato, seu maior opositor nessa disputa ao Senado? Gisela. Tem um nome? Pergunta? Não tem um nome. Né? Eu volto a repetir aí a pergunta, na verdade. É o sistema. Né? É o sistema e a questão do poder econômico mesmo. Acredito que Na a maior verdade, disputa é a essa. gente está aqui fazendo até uma rodada, mas na verdade, Gisele, abre aqui essa semana Claro. das mulheres, mas ainda falta, você oficializou, mas falta a convenção. Sim. Então, até após a convenção, muita coisa vai mudar. Esse quadro de superpopulação de candidatos deve reduzir muito. Deve. Porque muita negociação. Favorece a quem? E qual que é, na verdade, qual que é a grande, o que eu percebo, e aí a gente está aberto, nós temos conversado aí praticamente com todos os que já se apresentaram como pré-candidatos ao Senado, mas o grande jogo dessa eleição é porque não se negocia só a eleição do Senado. Na verdade, se querem grupos políticos. E a prefeitura que também. Até o governo do Estado, viu? Exato. Eu te digo que o jogo aí é apoio para o Senado, que vai para a prefeitura e que vai para 2022. Então, as grandes amarras, e a gente acredita que nesse de dia 10 ao dia 12 de março, que é o período que está para as convenções, como a Marisa disse, muita coisa vai acontecer. Agora, Gisele, porque o jogo é pesado nessa questão. Nesse É jogo, muito pesado. nesse jogo não tem coluna do meio, não tem empate. Não. É ou coluna 1 ou coluna 2. A Exato. vitória de um ou do outro. Exato. Caso, né, diante dessas dificuldades todas, do noviciado, da emergente política Gisela Simona, não alcance o objetivo nessa suplementar. Gisela é candidata a prefeita de Cuiabá? Então, se nós não conseguirmos, que nós não estamos pensando nisso... Você não vai conseguir. Porque nós Eu estou queremos colocando a aqui no terreno senatória... das hipóteses e bate na madeira que você vai Bate ver. na madeira. Adorei o terreno das hipóteses. A gente vem para a prefeitura, sim. Definitivamente vem para prefeito. Sim. Então tá. Olha só. Tá vendo? Eu não sabia que nós começaríamos com alguns presentes o Dia Internacional da Mulher. Verdade. Ou seja, nós Verdade. teremos ou no Senado ou na prefeitura uma mulher. Exatamente. Olha, eu gostaria de te dizer, assim, o nosso amado Edivaldo, a nossa Gisela, que eu gostaria de ficar aqui mais umas 2 horas com você. Mas nós não temos tempo para isso. Não. Ela também não. Tem sim, porque já amo o site Bom da Notícia, virá após Claro que- as convenções. Sim. Porque E teremos alguns debates entre os candidatos aqui. Sim, Com certeza. ótimo. Excelente. Sim. É quando, na verdade, já estará todo esse processo afunilado. Exato. E aí nós vamos saber com quem estamos de fato conversando para o Senado, ou se tudo estava, como você disse, até agora no terreno das hipóteses. Perfeitamente. Exato. Até agora é só muita articulação, poucas propostas, né? Então, conhecer os candidatos, todos e suas propostas, será extremamente importante. Claro que sim. Te agradecendo muito, com as cores
verde da esperança e o amarelo ouro da certeza, né? Que a gente vai voltar a conversar aqui no Bom da Notícia. E boa sorte se quiser. candidata for. Muito obrigada e quero aí também me despedir, parabenizando aí a todas as mulheres, né, por esse mês de março, esse dia 8 de março, né, acredito que temos aí um momento importante da história que nós mulheres podemos aí construir juntas, né? Então é dentro desse papel de protagonista, de empoderamento mesmo, que a gente quer ver aí todas as mulheres participando ativamente, seja com voto. Daqui a pouco temos uma campanha aí para municipal, né? Para vereador aí dos municípios, e que bom que seríamos, né? Ter aí na Câmara uma mulher de Cuiabá, que nós não temos hoje, ou várias mulheres, né? Isso é muito importante, fica aí o meu pedido para todas as mulheres analisar essa possibilidade de vir junto para a política. E o seu partido, até agora não falamos do partido, só para fechar. PROS, gente. Seu partido é o PROS. É o PROS. Não vai para fusão? Não. Vai sozinho? Não, fusão que eu digo, fusão de partidos. Agora, para o Senado, você pode compor com dezenas de partidos. Sim, podemos aí coligar, né? Mas o PROS é um partido que, embora tenha 6 anos apenas, é um partido que conseguiu vencer a cláusula de barreira aí. Nós temos 11 deputados federais, 3 senadores, né? Então é um partido que continua autônomo aí no cenário nacional. Ok. Gisela Simona, muito obrigado pela vinda. Foi um prazer e uma honra tê-la aqui no site O Bom da Notícia. Eu que agradeço aqui a Edivaldo, a Marisa, a todos do site Bom da Notícia, Obrigada, sempre muito Gisela. carinhosos, receptivos e profissionais que nós admiramos aí sempre, todos os dias, pelo bom profissionalismo que exercem. Eu já vou deixar um convite para a Gisela, para a gente fazer uma roda de conversa só com mulheres. Só com mulheres. Eu gostaria de ver. Você, a Margarete Buzetti, está aí, Margarete, e a senadora Séries. Perfeito. Olha só, A que bárbaro. professora está no pique. Está no pique. Eu acho a senadora uma pessoa perfeita para, nesse momento. Acho que ela poderia vir aí ajudando Gisela, até porque se a Gisela for, a segunda suplência é da Exatamente. Séries. É a Séries? É a sua segunda suplência? É a segunda suplência. Seria bom a gente conversar com elas todas. Não tem só a Margarete Buzetti, tem mais gente aí. Nossa, Tem mais estou gente. falando numa primeira conversa. Perfeitamente. Por conta dessas mulheres. Ok. Então, obrigado por você. Obrigada eu. Obrigado, Gisela. Obrigada. Boa sorte. E para você, internauta, o nosso muito obrigado. Muito obrigado. E outras lives virão. E eu espero contar contigo, com a sua participação e com a sua inteligência também. Obrigado e até a próxima.